As paredes do sobrado, erguidas há 206 anos, se mantêm firmes. Assim também a saga das mulheres na Fazenda da Palma. Aí começa a história de arrepiar. Ela sozinha administrou toda a propriedade. E a história se repete com Maria Aparecida e as filhas tocando a propriedade. Eu me sinto realizada hoje. Dos momentos de dor. Do ver o teu marido chegando, falando assim, ó, quando não estiver mais aqui. Papai faleceu, houve o velório e no dia seguinte a gente estava no escritório. Eu digo, gurias, vamos lá. Então assim, me diz, como que a gente teria chegado onde a gente chegou hoje se não fosse essa mulher? 2 anos seguidos, 2 garanhões premiados na Expo Inter, campeões de uma mesma égua. Ainda neste episódio, o início de tudo com a conquista do freio de bronze. As cabanhas que fizeram a base da criação. A entrada de Mano a Mano do Itapororó. A necessidade de resgatar o sangue BT. Eu sou apaixonada pelo BT Luceiro e principalmente porque eu vejo muita consistência na linha materna dele. E a nova era com Chamamé Nocheiro. Ele tinha essas características que faltavam na minha criação. Os crioulos mapochos são sinônimo de beleza, função e longevidade. A égua mimosa, que já foi de montaria, hoje está com 35 anos. Tá aqui atrás de casa, não preciso nem dizer que é cuidada pão de lona. Esse é daqueles episódios para a gente ver e rever várias vezes. Tem história, dicas de manejo, cruzamento e emoção. Tá realmente especial. O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala. A nova rã da cota você encontra em Bagé e Pelotas, na rã Nissul Gala. Então bora para mais um episódio. Ao longe, às margens do Arroio Pelotas, uma construção imponente chama a atenção. É o sobrado da Fazenda da Palma, cenário no século XIX para uma das principais charqueadas do Rio Grande do Sul. Aqui, com mão de obra escrava, era feita toda a produção, desde o abate, desossa, salga e secagem da carne ao sol. A proximidade com o Arroio Pelotas era estratégica, tanto para a lavagem da carne quanto o escoamento da produção através de embarcações. No auge das charqueadas, Pelotas era responsável por cerca de 80% a 85% da produção do estado. E é neste cenário repleto de história que a família Santana decidiu criar raízes. A Palma pertenceu a Sesmaria de Pelotas, que abrangia 5 fazendas: Patrimônio, Ouçá, Laranjal, Galateia, Palma e A Graça. E aí ela foi doada para um capitão-mor do Império, digamos assim, e foi vendida após para Manuel Bento Rocha. O casarão, que tem 206 anos, ele já abrigou algumas pessoas, entre elas uma mulher que durante 30 anos esteve à frente da propriedade. Isabel Francisca Silveira. Ela ficou viúva e depois que ela ficou viúva, ela sozinha administrou toda a propriedade. E diz que foi assim o esplendor dessa fazenda, que era bem maior. Aí começa a história de arrepiar. Ela não tinha filhos. E ela deixou de herança para 2 sobrinhas afilhadas. Então a gente tem de novo, né? De novo é a saga da Palma, mulheres administrando a Palma. Maria Aparecida e as filhas tocam a propriedade. Graças a Deus a gente está colhendo os frutos, está prosperando. Eu me sinto realizada hoje.
Pode não parecer, mas a égua aqui já tem 35 anos. Palma Mapocho, a primeira égua da cabanha nascida aqui. Durante anos, ela foi minha montaria. Quando eu vinha para Palma, que as gurias eram pequenas, que aí as camperiadas eram muito longas, eu ia com capataz. Eu montava cavalo e ia com capataz. E um dia andando, estava a mãe da Palma 01, sabe, assim, com ela pequenininha. Era potrinha. E eu olhei, achei engraçadinha, bonitinha, e disse assim, quando ela crescer, domem para mim. E tá aí ela, né, com seus 35 anos de vida e que fique mais um pouquinho comigo. Ela tem os olhos cor de mel, que eu digo que esse é o charme dela. E eu adoro ela. Tá aqui atrás de casa, não preciso nem dizer que é cuidada pão de ló, né? Não precisa ficar nervosa, tá? Vou pra te fazer uma foto só. A paixão pelos cavalos, Maria Aparecida passou para as filhas. Box 2573. Berro Grosso Mapocho. Corte Manocheiro e uma promessa Mapocho. Que momento especial esse que a cabanha Mapocho está vivendo nos 30 anos, né? A gente tem aí nos 2 últimos anos da Expo Inter, vocês com 2 animais entre os 4 melhores. Em 2024, o as de espada Mapocho é eleito o 4º melhor macho da morfologia do cavalo crioulo na Expo Inter. E no ano seguinte, Berro Grosso Mapocho conquista o título de 3º melhor macho. Eles foram um imediatamente após o outro, né? Anos sucessivos. Eu nunca pensei que ele pudesse superar o resultado do irmão. Eu não poderia imaginar que a gente ia ser 3º melhor macho esteio. E aí toda a competição é lindo de ver, né? Na Expo Inter passada foi assim, vocês 3 indo receber. É uma explosão, é uma coisa que vem de dentro, do coração, sabe? Eu imagino da Cláudia e da Fernanda, sabe? Principalmente a Cláudia, que é que faz esses cavalos todos. Eu digo assim, ó, não tem alegria melhor. É uma coisa maravilhosa. E agora a gente, nos preparativos para a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo, vocês levam um casal. Nunca havíamos habilitado um animal pela porta da frente, porque até então a gente nunca tinha sido 3 rosetas em esteio, e nunca tínhamos conseguido também passar algum animal na prévia para a FIC do exterior. Então, a Baeta Colorada, que foi 2 rosetas na Expo Inter esse ano, reservada, campeã potranca menor, ela foi habilitada na prévia, passou. E vai o Berro Grosso. O Berro Grosso, esse era o que estava garantido, está sendo preparado com todo o cuidado para nos representar a Mapocho lá na FIC no Uruguai. Uma cabanha nova procura sempre se alicerçar em quem já está mais tempo. Foi o caso de vocês também? Sem dúvida nenhuma. O meu primeiro professor foi o José Lima Laitano. Eu tenho a honra de dizer isso, né? Um grande amigo do meu pai. Eles se uniram num momento muito simbólico, importante para os dois. O papai não entendia tanto de criação, queria passar a criar, então conheceu o Zé, e o Zé queria um espaço para voltar a criar também. Então foi disponibilizado ao Zé que ele retornasse a criar dentro das nossas áreas aqui, junto com as nossas éguas. Foi feita uma parceria. Foi. E aí ele, em troca, ele auxiliava o papai, mencionando para o papai, direcionando o papai quais seriam as melhores éguas para ele incorporar na manada e fazer o cruzamento com estes cavalos que meu pai havia escolhido, que eram todos da linhagem BT, sempre filhos de Orneiro e mãe lá invernada aniversário. Então o Zé explicou, né, que o cruzamento da vez na época era sempre com animais Santa Angélica, se fossem éguas filhas do Muchacho ou do Sinuelo. E é ali que iniciou a nossa história na cabanha Santa Angélica, né, que nós iniciamos as primeiras compras. Sangues que até hoje estão presentes na manada. Uma promessa Mapocho é filha de linha dura de Santa Angélica. A égua Picaça produziu 2 campeões da morfologia. E o primeiro filho da égua, desse acasalamento, e o segundo filho da égua. Então, assim, tanto que a gente teve muitos trocadilhos durante a Expo Inter, né? Que as pessoas me perguntavam o nome da égua e diziam, né? Eu dizia, é uma promessa. E as meninas brincavam,
Vamos trocar o nome dela para uma realidade. Cruzamento dos dois. Igual, mas pensado com muito carinho. Eu vou te mostrar ali a mãe do berro e a mãe do as de espadas, a uma promessa Mapote. E olhem só, além dos dois campeões da Expo Inter, tem uma potranca linda, fruto do mesmo cruzamento de uma promessa Mapote com o chamamé nocheiro, é isso mesmo. É uma potra que não vai sair esse ano porque ela é de sobreano ainda. A carreira dela é para o segundo semestre. É muito difícil a gente prever o futuro, mas eu acredito que ela vai ter o mesmo desempenho dos dois irmãos dela em pista. Dona da Cancha Mapote. E o nome já diz alguma coisa, né? Tá no habitat natural, né? Tá no habitat natural. Olha só como ela tá bem, graças a Deus. A nossa uma promessa que virou uma realidade. Né, meu amor? Tás bem aí? Tá bem? Tá bem? Como você tá? No ano passado, Cláudia acasalou a égua com 2 garanhões de fora e tirou 2 fêmeas. Era justamente o que eu queria, matrizes com a genética dela. Já esse ano, Fiz os 2 embriões com o chamamé nocheiro. O primeiro embrião que vai nascer em outubro vai à venda. Um irmão ou uma irmã inteira do as de espadas e do berro grosso. Quando nós compramos o chamamé nocheiro, a uma promessa estava em pista. Estava lá dentro de esteio, ela tinha passado na prévia e ela retornou para casa, pronta para a gente acasalar, e a veterinária me perguntou, com quem? Eu disse, vai com o chamamé nocheiro. E ela disse assim, mas ele não está aqui, né? Ele estava no Paraná ainda. Esse foi o nosso tratado com o Fábio Ramon. O Fábio disse, ok, ele sai de esteio, retorna lá para casa, eu uso ele e ele vem para vocês no final do ano. E ela disse, tu vai deixar para acasalar a tua finalista de esteio no final da temporada? Eu disse, vou. Porque eu tenho certeza, assim, que esse é o acasalamento certo para ela, esse é o cavalo certo. E o que te fez ter essa convicção, Cláudia? Na verdade, o que me convenceu foi o biotipo dele. Eu sempre falo isso. A gente tem que ser muito realistas. Nós podemos ser apaixonados pelos nossos animais, mas a gente tem que ser realistas e identificar os defeitos deles. E eu sei que o meu cavalo, a minha égua, uma promessa, ela tinha limitações. E essas limitações, elas eram repetidas, porque, obviamente, vinham da linhagem da mãe e do pai, que eu reconhecia. Então, reconheça as falhas ou as faltas que tu deseja melhorar para tornar esse animal ainda melhor, com melhores resultados, e vai em busca disso. E eu achei que o chamamé nocheiro, ele tinha essas características que faltavam na minha criação de uma maneira muito forte, Prepotente. se expressava demais isso no cavalo. E eu disse, é isso que eu preciso, era um cavalo com esse biotipo. E eu fui ter mais certeza ainda, Valéria, no ano seguinte, quando eu e a Fernanda, ela me acompanhou numa viagem muito especial, onde eu pedi para o Fábio Ramon se ele poderia me receber na cabanha deles, na cabanha Valente, no Paraná, porque eu queria conhecer a mãe do chamamé nocheiro. Eu já conhecia o S. Malquivulto e eu queria conhecer a mãe. E eu e a Fernanda fomos lá, e ao nos depararmos com a profana na mangueira, assim, sabe quando tu tens a certeza assim, nossa, aquilo que eu estava procurando está na genética materna do cavalo, sabe? Exatamente as informações, as características que eu buscava de melhoramento genético dentro da cabanha, eu encontrei nela. E ali eu tive certeza que a gente podia usá-lo a varrer na cabanha. A paixão por cavalos nasceu com Fernanda. Desde que eu me conheço por gente. Eu tinha uma paixão intrínseca pelo hipismo, para saltar. Esse sim era a grande questão na família. O papai não via problemas da gente montar a cavalo, na fazenda, passeio. Esse não era o problema. O pai da minha mãe, ele era militar da cavalaria e ele fazia hipismo e polo. E ele veio a falecer devido a uma queda
bateu com a cabeça, enfim. Ele faleceu com 24 anos. A prova está que a minha mãe não conheceu o pai dela, porque a minha avó estava grávida da minha mãe. E isso meio que tornou-se assim digamos assim, um tabu. O papai, ele ficou com aquele trauma, e ele, não, minha filha não vai saltar. Então ele inventava todas as desculpas possíveis para não me permitir entrar nesse esporte. Até que, um dia, na casa de uma coleguinha minha, eu descobri que existia escolinha de hipismo na sociedade hípica. E aí, quando eu vi isso, não, para aí. Vocês me inventam 1001 desculpas que eu não posso praticar porque é perigoso, porque tem que ter cavalo, porque tem que ter treinador, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo. Mas tá aqui, ó, a minha amiga tá praticando. Eu me lembro que não tiveram escapatória. Eu tinha 11 anos na época e iniciei no esporte. Anos e anos levando a Fernanda, 6h30 da manhã para a hípica, para ela montar. E aí nunca mais larguei. Eu sempre tentei me profissionalizar. Se tu quer ficar entre os 30 melhores do hipismo internacional, não tem como, é na Europa. Mas realmente é muito difícil. Ela é uma grande conhecer, digamos assim, dos cavalos de hipismo, tanto garanhões, éguas, e ela tem a criação dela aqui. Ela, além de gostar do hipismo, ela resolveu fazer a criação de BHs, junto com os nossos crioulos. Vivendo e aprendendo, né? Essa é a primeira vez nesses 22 anos gravando cavalos que eu encontro duas raças assim, vivendo no mesmo piquete, em campo nativo. Fernanda, a gente estava conversando, né? Não é muito comum se ver esse tipo de manejo. Tu não ficou um pouquinho receosa no início quando colocou elas em campo nativo? Será que elas vão se adaptar? Como é que vai ser? Bastante, bastante, porque o conhecimento que eu tinha com os amigos, né, outros criadores, era que era uma raça muito exigente e que precisava de muita comida, muita ração concentrado, né, suplementação, para poder gerar todo o seu potencial, né? Principalmente a altura, que eles precisam, olha o tamanho, né? E aí justamente para eles poderem ganhar, desenvolver esse tamanho, eles precisam consumir. E todos os grandes amigos e grandes criadores, eles me ensinavam que a gente tinha que suplementar e ter a certeza que eles estavam bem atendidos. Então, quando eu e a Cláudia, a gente começou essa criação, a gente tinha essa preocupação se eles estariam supridos. E no final, graças a Deus, foi um ajuste aqui, um ajuste ali, mas hoje em dia eu acho que a gente achou a receita. Agora a gente está vendo aqui, elas estão todas juntas, mas de vez em quando elas se separam um pouquinho em grupos. Se a gente for deixar elas completamente à vontade aqui, elas estão juntas, crioulas e BHs, mas quando a gente sair daqui e deixar elas completamente à vontade, elas naturalmente se separam, mas sem briga, sem nada, é natural e é muito curioso. Olha aqui, ó, que mimosa. Elas têm uma característica, são mais dóceis. São mais dóceis do que os crioulos. Oh, que vida, por que? Olha só, são assim. Isso que a gente chama de um bafinho no ouvido. Isso aí. Ai, elas são, segredinho. Elas são muito carinhosas, assim. Vocês já vinham, de alguma forma, se preparando para esse momento. O Sérgio já estava doente há algum tempo, mas assim, como é que foi digerir essa informação que vocês estariam à frente de tudo que o Sérgio havia construído durante a vida dele? Pois então, a gente sabia que ele estava doente, mas eu nunca esperava pelo pior. Eu realmente achava que em algum momento o milagre ia acontecer. Que a metástase que a gente já sabia que estava ocorrendo, que estava instalada,
Ela, em algum momento, ela ia regredir. Eu sempre tive um entendimento maior do que a mamãe Ananda de que ele não estava melhorando. Não era a ideia do Sérgio que as meninas assumissem, né? Arregaçassem as mangas, como hoje acontece aqui à frente das fazendas, das propriedades, enfim. Mas isso aconteceu. Mas chega um determinado momento onde ele estava no hospital em que ele verbaliza que era o momento da despedida e ele queria delegar ou dizer alguma coisa para elas. Ali tu acha que ali acontecia de fato a sucessão? Sim, nessa hora foi que aconteceu aquela sucessão. Tipo assim, ó, eu vi, realmente ele está sentindo que ele está indo, né? Então é a hora de encarar a verdade. Mas isso é muito dolorido pra gente, porque tu vê o teu marido chegando falando assim, ó, quando eu não estiver mais aqui. Isso é forte. Para mim foi um baque, porque eu nunca imaginei que ele fosse fazer algo do gênero. Nunca. Tanto que eu até demorei muito para assimilar. Eu escutei tudo, eu não falei nada. E interessante, Valéria, é que ele chegava para mim e disse assim, tu tem que ser forte. Eu chorava horrores quando ele falava assim. E ele chegava assim, não, para de chorar porque tu tem que ser forte. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? E a sucessão dele para nós se deu naquele momento. Para mim foi libertador o momento de coragem dele de falar como que ele entendia que nós deveríamos tocar dali para frente. E eu vou te dizer assim que eu estava sedenta por esse momento, porque eu estava um tanto desesperada em saber que eu tinha um conhecimento maior da atividade. Eu sabia que eu ia ter que direcionar algumas informações para elas, mas eu precisava deter dessas informações. E como ele sempre centralizou tudo muito nele, eu tinha sede desse momento de escutar ele dizer, meninas, façam isso, gurias, escutem. Foi um momento de luto e para mim foi um momento de ressignificação, sabe? Entender assim, ok, tenha força e pensa no futuro. Sérgio sempre foi empreendedor e antes de falecer adquiriu novas áreas. Metade desse patrimônio já estava pago, a outra não. O desafio então era quitar o restante em 5 anos. Inclusive ele chegou a dizer assim, vocês façam o que vocês quiserem. Vocês podem venderem, vocês podem arrendarem, vocês façam o que vocês quiserem. Mas eu acho que aí eu avaliei assim, Valéria, quantos anos eu fiquei casada com ele e via o quanto que ele se dedicou, trabalhou para deixar todo esse patrimônio. Eu digo, não vai ser assim tão fácil que eu vou me desfazer disso. Aí a gente descartou arrendar, vender muito menos. Eu digo, gurias, vamos lá. O papai faleceu, houve o velório e no dia seguinte a gente estava no escritório. Eu lembro que eu entrei na sala dele com a Cláudia, com a mamãe. Eu não sabia o que fazer. Não sabia por onde iniciar, não sabia nada. Nada. Eu tenho que ser sincera, eu não fazia nem ideia quando que se plantava um pé de arroz, a época do ano, nada, absolutamente nada. A Cláudia me ensinou uma barbaridade, minhas orelhas eram deste tamanho, principalmente quando ela falava o que ela recordava dos ensinamentos do papai. Eu iniciei pegando uma agenda e literalmente anotando tudo, como se fosse faculdade, botando lá com relação à lavoura de arroz, com relação à pecuária. Eu tinha um entendimento de uma pecuária com relação ao dia a dia que eu vivenciava quando eu ia a campo com a mamãe, os capatazes, os peões, quando a gente vinha aqui passar as férias na fazenda. Mas isso não é nada, do próprio trabalho que a gente se refere, né? Ele queria que nós conhecêssemos, dominássemos o que nós tínhamos, que nós entendêssemos o que nós deveríamos fazer, o que era necessário cuidar, quais eram os momentos de maior insegurança, para que isso pudesse se perpetuar. Mas não era a ideia que a gente ficasse na linha de frente. Ficamos e estamos muito felizes com os resultados.
As dívidas não só foram pagas, como os negócios prosperaram. A mamãe foi essencial. Se não fosse por ela, com certeza eu e a Cláudia a gente não teria aguentado. Eu fiquei sempre na retaguarda, sabe? Eu disse, não, esse negócio é delas, não é meu. Eu vou ficar atrás, na retaguarda, cuidando. A gente só conseguiu porque nós tínhamos a mamãe. Como que nós íamos incorporar tudo isso se nós não tivéssemos o alicerce que foi a mamãe? Ela era literalmente quem cuidava da gente. A comida estava na mesa, a cama estava feita. Ela era a motorista e a cozinheira e a cuidadora. Eu lembro de eu exausta, dizendo, gurias, eu não vou conseguir dirigir. E a mamãe disse assim, vocês não precisam dirigir. Eu tô descansada, durmam. E ela dirigindo e eu dormindo no banco de trás, voltando de Alegrete a Porto Alegre. Então assim, me diz, como que a gente teria chegado onde a gente chegou hoje se não fosse essa mulher? Leilão maravilhoso, né? Nós na expectativa de ver qual é o garanhão que ele ia comprar. Aí ele arrematou o Hebreu. Maria Aparecida lembra que toda a função com o cavalo crioulo começou em 96 com a compra de um garanhão, BT Hebreu. Como a ideia do marido era competir no freio de ouro, ele foi imediatamente encaminhado para finalizar a doma. E aí o Passinho chegou e disse assim, olha, seu Sérgio, esse cavalo é interessante. Apesar de baixinho, ele é interessante. Ele é bom de função. Tanto que em 2001, Lindor Colares e Hebreu brigam pelo pódio. Nós sentados na arquibancada, cada vez que o Hebreu entrava, ele vai, dá-lhe Hebreu, vamos lá. E o Sérgio olhava e dizia assim, parem quietos, pelo amor de Deus, só vocês que fazem isso, mas ninguém faz. Aparecida, manda essas gurias ficarem quietas. Eu digo, Sérgio, como é que eu vou mandar? Imagina, deixa extravasar. Nós é que iniciamos aquela vibração na plateia de gritar, porque eu não sei comemorar sem vibrar, sem torcer. Vibrar, sem botar pra fora aquilo assim, sabe? Naquele ano, Lindor Colares foi eleito ginete do ano e BT Hebreu se comprovou funcionalmente. A estreia no freio de ouro acontece com o BT Hebreu e com o pé direito, porque já na arrancada vocês conquistam o freio de bronze. O que nos deixou mal acostumadas. É verdade. Porque a gente achou que fosse mais fácil do que de fato é. O papai se emocionou, né? Ele disse assim, eu me lembro até hoje dele falar, e o que é necessário para conquistar o freio de ouro? E aí o pessoal disse, ai Sérgio, se o BT Hebreu tivesse um pouco mais de morfologia, talvez vocês já tivessem ganhado o freio de ouro. E ele assim, então vamos lá comprar um cavalo. Irmão, mesmo cruzamento, foi lá comprar outro BT e com maior morfologia. Aí já não deu a mesma graça. Aí a gente começou a ver que não era tão simples. E aí imediatamente começou a criação. Nessa arrancada, os cavalos que ajudaram a fazer a base, quais são os primeiros produtos que saem e o que eles te trazem? Acho que a grande virada de chave, Valéria, se deu com a compra do Manamano Itapororó. Porque daí foi o segundo garanhão, que daí foi quando o Zé Laetano justamente sugeriu para o papai, Sérgio, vamos abrir o sangue, vamos usar também uma outra linhagem. E a ideia do cavalo chileno manteve-se. Um cavalo puro sangue chileno, filho de Rigolemo numa mãe Maque. Esse cavalo foi uma virada de chave, porque ele nos proporcionou os primeiros resultados em pista. Na parede do galpão, a foto emoldurada é de Harmoniosa Mapocho. E aí é que a gente teve a nossa égua emblemática, primeira grande campeã e melhor exemplar da raça, fruto de um acasalamento do Manamano, numa égua Santa Edviges. Cláudia lembra que em 2015, 2 éguas de mano a mano de Itapororó foram finalistas do freio de ouro. Uma delas, Ligeira Mapocho, que na época já havia sido comercializada.
Com base sólida de Mano a Mano de Itapororó, Santa Edviges e Santa Angélica, a criadora sentiu necessidade de retornar com o sangue BT. Para dar o polimento que eu achava que estava faltando para essas éguas, que já haviam inclusive corrido freio, a gente já tinha tido resultados bastante bonitos na morfologia também, estando na final da Expo Inter. Eu disse, gurias, eu acho que o toque final que está faltando agora é trazer de volta o orneiro. E o cavalo eleito é BT Luceiro, reservado grande campeão da Expo Inter. Eu sou apaixonada pelo BT Luceiro e principalmente porque eu vejo muita consistência na linha materna dele, através da Pampiana e da Fusarca. Todos os cavalos que eu conheci que são originários da Pampiana ou da Fusarca sempre me brilharam os olhos. E eu vou te dizer que o que mais me chamava atenção sempre era a frente deles. Todos os animais que no meu ponto de vista vêm, assim, é uma opinião minha, sabe? Que descendem da Pampiana ou da Fusarca, eles têm uma frente, um lance de pescoço e uma paleta bem inclinada, assim, muito prepotente e que chama atenção na pista. E eu disse, eu quero isso dentro da característica da nossa manada. Decidi que eu ia usar o BT Luceiro na linha dura e nasceu o Império Mapote, que foi o nosso primeiro macho a passaportear para a Expo Inter. Nós perdemos ele muito cedo, Valéria, mas eu ainda consegui usar ele em uma geração, e foi a geração O da cabanha, que me produziu a Orquídea Negra Mapote, a nossa 5ª e 6ª colocada no freio. 2 anos consecutivos. 2 anos consecutivos com o Daniel Teixeira, e foi a égua que nos presenteou novamente com aquele gostinho de freio de ouro. Porque o ano que nós fomos 5º colocado, a gente quase teve ali, né? Mas se Deus quiser, esse dia vai chegar. Imagina, ela era filha de um cavalo, de um macho que eu havia produzido. Então tem todo um significado muito importante. No piquete em frente ao sobrado da Fazenda da Palma, Orgulho Mapote. Ele é meu maior orgulho. Ele não é à toa o nome. O garanhão, que também faz parte da geração O de Império, foi 3 vezes finalista da morfologia da Expo Inter, comprovando mais uma vez a expertise de Cláudia na criação. Pescoço bem comprido, bem lançado, colorado e topetudo. Orgulho. Orgulho Mapote. E eu não tenho dúvida que o papai teria um baita orgulho em ver a criação nos dias de hoje sob os cuidados dela, porque toda essa parte da administração da criação é ela quem faz. E ela, assim, ela tá sempre estudando, pensando num cruzamento. Ah, tá. Ela tá. E ela sabe. Eu não participei da compra do noteiro. E elas foram e elas, com os amigos ali, elas escolheram o cavalo certo. Isso é delas, tá? Eu não dei palpite em nada. A única coisa que eu sinto é de não ter comprado todo o noteiro. Que eu disse, se eu tivesse lá, eu teria comprado. Na linha Alta Performance, nós temos produtos que destinam-se a atender cavalos de alto desempenho, como um deles, a Turf Sport. Nós trabalhamos na casa dos 13% de proteína e 3 quilocalorias de energia digestível. Um produto amplamente consolidado no mercado do Brasil, né, em várias modalidades, atendendo animais com demanda desde o trabalho moderado ao trabalho intenso. A gente tem situações na prática hoje, a Turf Sport atendendo uma gama muito grande de modalidades, desde o hipismo até o cavalo de corrida, e também dentro da raça crioula, atendendo animais tanto no freio de ouro quanto nas provas morfológicas. A Fazenda da Palma, ela tem sempre teve um sentido especial, né? Sempre tocou de forma diferente no teu coração.
sempre foi o meu desejo de vir morar aqui. E foi o que aconteceu. A partir de 2020, eu resolvi morar na fazenda. E aí foi que deu a vontade de e o desejo de coração de restaurar a casa. Quando a gente iniciou a reforma, a restauração, ele iniciou pelo telhado. Estava realmente muito debilitado e tal. Eu lembro que eu vi os olhos da mamãe brilhando, né, por toda aquela manutenção que estava se dando, aquele cuidado. E eu olhei assim, eu disse para Cláudia, Cal, chegou a hora, a gente está fazendo essa grande movimentação, vamos reformar de uma vez essa casa, sabe? Olha a mamãe, é um sonho a gente mexer nisso, e assim, ó, para mim, para ti, vamos fazer isso acontecer de uma vez. E assim o sobrado de 1819 passou por uma grande reforma. Não dá nem para dizer que tem mais de 200 anos. Esse é o momento que eu e a Fernanda, a gente está devolvendo para ela tudo que ela fez por merecer. Então é muito emocionante. Eu vivi um momento emocionante semana passada, que foi quando a gente entrou na casa, a casa não está pronta ainda, mas vai ficar. E entramos na casa e ela acendeu as primeiras luzes da casa, né? O eletricista tinha recém colocado as luminárias. E aí deu aquela profundidade, assim, né, na sala, e eu vi que ela encheu os olhos de lágrima e disse, vai ser a realização de um sonho. E que bom que eu e a Fernanda estamos conseguindo proporcionar isso para ela, por tudo que ela fez por nós. E pelo papai. Com o sobrado de cara nova, mãe e filhas decidem fazer o leilão de 30 anos de criação da Mapocho na sede da fazenda. Como é que está sendo assim organizar essa festa, né? Receber amigos, está tudo sendo pensado com tanto capricho, tanto cuidado. Eu e a Cláudia nos empenhamos muito nisso. A Fernanda, como tem o escritório em Porto Alegre, ela quase não participa. Mas eu e a Cláudia, assim, nos empenhamos a afinco. E está sendo uma coisa muito... Porque uma coisa que eu gosto, Valéria, é receber e receber bem. Para atender esse momento tão lúdico de 30 anos, 3 décadas, eu pincelei o que havia de melhor na cabanha. E ainda tive o cuidado de buscar um animal para completar e contemplar cada categoria. Desde animais finalistas do freio, finalista da FIC, éguas, mães comprovadas, campeões de morfologia, que eu jamais venderia em outra ocasião. O berro grosso, para contemplar os 30 anos do leilão da cabanha, nós decidimos vendê-lo em cotas. Então, realmente, a gente vai disponibilizar ele para os clientes e interessados. Aqui, Baluarte Mapocho, o filho da égua emblemática da cabanha. É o único filho da simpática Mapocho, a nossa atual registro de mérito, a égua mãe da cabanha. Na linha alto, reservado grande campeão da Expo Inter, Chamamé Nocheiro. Portanto, irmão de As de Espadas e Berro Grosso Mapocho. E é uma grande promessa, né, no caso, para esse ano, para esteio. Inclusive, nós acreditamos tanto nele que nós fazemos questão de oferecê-lo à venda na condição de que a gente apresente ele em esteio. Então, sem problema nenhum, se for um investidor iniciante ainda, sem problemas, a gente entrega ele na Expo Inter após a apresentação dele. Chão batido Mapocho. Esse cavalo tem um apreço funcional e genético muito importante. Ele é irmão da baioneta Mapocho materno. A baioneta é a nossa égua que hoje está em reserva, como segunda reserva para FIC. Então é a mesma mãe. A diferença é que ao invés dele ser filho do Chamamé Nocheiro, ele é filho de tão somente a S. Malco Sedutor Té. É outro cavalo que a gente pretende empistar antes do leilão e, quem sabe, oferecer ele passaporteado. Essas potrancas que irão à venda de sobreano, elas estão sendo cuidadas todas a campo no Tifton e com suplementação mineral. Eu tive o cuidado de escolher animais que complementassem diferentes criadores ou usuários da raça. Então vão à venda 2 filhas do Chamamé Nocheiro, lindíssimas
e altamente competitivas. Uma delas justamente tem na linha materna também o sangue do beteluceiro, que é esse cruzamento chave que hoje a cabanha tem feito. É evidente que nós não conseguimos receber todo mundo, é a nossa casa, nós temos uma limitação de espaço, então estamos convidando com muito carinho as pessoas mais próximas de nós para virem aqui conhecer a nossa casa, mas os demais que não receberem o convite, sintam-se convidados para assistirem pelo programa. Estejam conosco no dia 23 de maio. É o único potro tubiano do chamamé nocheiro que se tem hoje para disputar competições de incentivo. Talvez outros tenham por vir, né? Mas hoje, atualmente, desconheço algum outro potro tubiano do chamamé nocheiro. É numa égua expresso do LB e na mimosa da minha mãe, na sujeita peral. Vem lá da linha materna da sujeita peral, que é a égua da Dona Aparecida. Tu ainda hoje gosta de montar cavalo? Eu gosto. Falou em sair para o campo, Maria Aparecida está pronta. Olha ela aí montada em Volúpia Mapocho. Eu diria que é de todo o serviço, de toda a confiança, filha do estilhaço do caçador, campeão no bocal de ouro, numa égua, BT mascote e tinageira fundadora. A tinageira fundadora é uma égua importada da Argentina, do criatório do senhor Zevich, filha direta do Curitório Facon. A Cláudia de vez em quando me convida, mamãe, eu vou ver as potras, vou ver isso, vou ver aquilo. Aí eu saio a cavalo, eu gosto. Eu gosto muito de andar a cavalo. E olhem quem Cláudia vem trazendo, é Berro Grosso Mapocho. Não sei nem explicar por que até hoje não montei. O Alexandre queria muito que eu montasse ele, porque o Alexandre domou o irmão inteiro dele, o As de Espadas, e ele. Bem mansinho, ele é isso aqui que ele é aqui, ele é lá na rua com égua, sem égua, de qualquer forma. A índole dele é essa daqui, tá aqui os guri tudo de prova, que não me deixa mentir. Se tiver que cabrestear a égua, ele pega aí, cabresteia a égua, não tem problema algum. Tem uma disputa interna de qual irmão inteiro é o melhor. Ele eu acho um cavalo muito bom, muito educado e muito na mão, né? Então, para mim é um cavalo bem completo e bem bonito também, né? Fernanda, por sua vez, encilha nada mais, nada menos do que Baíta Colorada. A reservada campeã potranca maior da Expo Inter desse ano e que sim, graças a Deus, passou para nos representar na FIC Montevidéu. E lá vai toda a turma pro campo, como diriam os franceses, com la crème de la crème. É que eu acho que para representar esse momento era merecedor, os animais são mansos, são de confiança e a gente achou que era merecido para a plástica, para a estética do momento. Antigamente, com meu pai, na fazenda dele, ele me chamava de secretária. Eu me levantava, quando eu via ele passar pelo meu quarto, assim, eu já me levantava, me vestia, sabia que muito cedo, tipo 6 horas da manhã, a gente saía a cavalo para ver as ovelhas, que ele tinha um plantel de homem, e para ver o que tinha nascido, aquela coisa toda, e eu saía a cavalo. Até hoje eu escuto o barulho do casco do cavalo no azevém cortando a geada, assim. É outra coisa que também me emociona. Foi através dele que eu acho que eu tenho esse amor pelo campo, porque ele sempre me incentivou. São recordações maravilhosas, vivências maravilhosas que eu tenho. Eu nunca tinha campereado no Berro Grosso, uma casualidade, graças à vinda de vocês aqui, isso me proporcionou eu ter experimentado ele. Eu já camperei muito na Uma Promessa, a mãe dele, eu já havia campereado no As de Espadas, e o que eu posso dizer é que eu me encantei com o Berro Grosso na campereada de hoje. E um cavalo que é importante que se diga, né? Um cavalo que está sendo preparado para FIC, então ele nem vinha sendo montado. Então é um cavalo que está em pleno preparo para FIC, mas como a gente sabe do temperamento, da docilidade dele, e ele mostrou não só essa tranquilidade, a docilidade dele, como a comodidade dele.
E assim, sentindo os cavalos, vivendo a essência da criação de perto, com alma e coração, que as mulheres Santana escrevem suas histórias. Obrigada, Maria Aparecida, Cláudia, Fernanda, por abrirem seus corações e dividirem com a gente tanta história. Foi realmente especial para a equipe do programa Cavalos. Dia 23 de maio estaremos juntos ao vivo no YouTube do programa Cavalos, direto da Fazenda da Palma, nesse leilão tão especial de 30 anos da cabanha Mapotio. Até lá, então. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.